Meu querido, a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste dia de hoje, quero eu ser boca de Deus para a tua vida e quero compartilhar com você um texto sagrado que se encontra no Evangelho segundo escrito por João, capítulo número 4, a partir do versículo de número 43, a respeito da vida do filho de um oficial do rei. Eu quero ler o texto junto com você. A palavra de Deus nos diz assim: E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa. Porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde a água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E, descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Meu querido e minha querida que vai nos ouvir, nós estamos diante de um texto sagrado que nos traz um ensinamento profundo para nossas vidas. Nós estamos diante de um cenário onde nós encontramos uma família em um momento difícil da sua vida. A Bíblia vai dizer que Jesus está agora retornando novamente para Caná da Galiléia, onde outra hora ele tinha operado o seu primeiro milagre, que foi transformar as águas em vinhos. A Bíblia diz que ele tinha passado por Samaria, tinha pregado, tinha ganhado muitas almas ali, e ele continua o seu percurso andando, fazendo prodígios e maravilhas e anunciando a palavra do Evangelho. E a Bíblia diz que importou que ele passasse novamente por Caná da Galiléia. E, ao passar por Caná da Galiléia, a notícia que ele está na região começa a circular por todas as cidades vizinhas. E essa notícia chega na cidade de Cafarnaum, uma cidade marítima que existia na época, onde tinha um centro econômico pecuário muito grande. E segundo a Bíblia nos conta, esse oficial do rei ouve falar que Jesus está em Caná da Galiléia. Perceba que este homem é um oficial do rei. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele não é apenas um soldado. Ele não é apenas um mérito homem normal da sociedade da época. Ele tem um cargo importante. Ele era um oficial do rei. E segundo alguns históricos e algumas histórias bíblicas, alguns escritos sobre a história bíblica, nos relata que, segundo um oficial, ele tinha até 100 homens à disposição dele, que estava sujeito à sua autoridade. Um oficial era um homem que importava e colocava ordem em pessoas, e ali ele tinha servos e soldados para lhe servir. Perceba que ele é oficial de um rei, ele trabalha para um rei. Ele vive nesse cenário de monarquia. Ele está inserido e é oficial de uma das pessoas poderosas, ou talvez a mais poderosa da região. E, diante da situação que ele se encontra, ele percebeu que ninguém, dentro dos seus limites de oficial de rei, de autoridade, não tinha ninguém para solucionar o problema que estava ocorrendo dentro da sua casa. Os irmãos, note e você note que ele poderia ter buscado recurso com o rei,
Mas quando a Bíblia fala que ele foi até Jesus, creio eu que ele tentou, mas não teve nenhum sucesso a respeito da enfermidade que o seu filho tinha. Perceba que esse homem gastou tudo que tinha, talvez, investiu em todas as medicinas, talvez, que tinha, e não conseguiu solucionar o problema do seu filho. E então, a sua casa se encontra conturbada, uma casa que se encontra aflita, com uma pessoa enferma à beira da morte. E ali, ele resolve ir até Caná da Galileia. De Cafarnaum a Caná da Galileia, tinha aproximadamente 30 quilômetros de distância. Sabemos muito bem que à época não tinha carro, nem moto, nem avião para se locomover de um lugar para o outro. A única alternativa que teria era ir a cavalo ou ir a pé. É bem provável que, pelo fato de ser um dos oficiais do rei, ele foi a cavalo, uma viagem duradoura, cansativa, era muito longe. Essa viagem, se nós fôssemos percorrer ela de carro, daria entre 30 minutos e 40 minutos. Imagine uma viagem dessa, a cavalo ou a pé, o tempo que se demorava. Este homem não se preocupou com a distância e resolveu ir até a presença de Jesus. A Bíblia diz que ao chegar lá, ele pede e roga a Jesus para que Jesus vá na sua casa e cure o seu filho, que leve saúde para o seu filho. E ali Jesus fala algo que nos chama muito a atenção. Ele diz para quem está ali presente o seguinte: se não virdes nenhum sinais e milagres, não crereis? O que nos mostra, meu querido, e Jesus está querendo dizer, que você precisa crer mesmo sem ver. Jesus está querendo dizer que é preciso acreditar antes mesmo que aconteça. Passando dali, ele olha para Jesus e roga mais uma vez que ele vá, que ele desça, que o seu filho está morrendo, ele está quase morto. E Jesus olha para ele e diz: vai, o teu filho está sarado, está curado. Segundo o texto nos conta, este homem automaticamente crê no que Jesus falou e vai até a sua casa. Ao chegar perto da sua casa, alguém vem até ele, um dos seus servos, algum empregado dele, e dá notícia que o seu filho está curado. Aquele homem, muito curioso, querendo saber o momento que o seu filho foi curado, ele perguntou: a que horas o meu filho foi curado? E ali o servo disse que ele tinha sido curado às 7 horas, perto das 7 horas do dia. E ali ele entende na sua mente que foi no exato momento que Jesus falou que o seu filho estava curado. A partir dali, segundo a Bíblia diz, que ele crê e toda a sua casa crê no Senhor Jesus Cristo. E assim, o texto e a história termina que esse foi o segundo milagre que Jesus operou em Caná da Galileia. Queridos, queremos passar algumas lições e aplicações pessoais para a nossa vida diante do texto sagrado que nós acabamos de meditar. Primeiro ponto que eu quero destacar com você é que esse oficial, ele morava muito longe do lugar aonde Jesus se encontrava. Perceba que a distância não foi impedimento para que ele fosse até a presença de Jesus. A distância não impediu dele ir em busca do milagre que o seu filho necessitava. Para este homem não importava qual seria a distância. O que importava para ele era trazer uma solução para dentro da sua casa. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e notamos algumas coisas dentro desse texto, o primeiro ponto que nós podemos destacar é o seguinte: a necessidade, às vezes, ela é maior do que a distância. Este homem não se importou pelo fato de estar distante a 30 quilômetros de Jesus, porque a necessidade que ele tinha era maior do que a distância onde Jesus se encontrava. É bem verdade que os dias que vivemos são de pessoas que têm colocado obstáculos e barreiras para ir na congregação adorar a Cristo, prestar um culto ao Senhor, para louvar o nome do Senhor.
E aprendemos com este homem, meu querido, que quem tem necessidade vai de encontro àquilo que necessita. Amados, quando você resolve não ir ao culto, quando você resolve não ir de encontro ao mestre, você está querendo dizer que você não tem necessidade dele e não tem falta dele. Nós vivemos uma geração doente por conta de pessoas que já não sentem mais a necessidade de ir de encontro a Jesus, aquele que pode resolver o problema da sua casa, aquele que pode trazer milagre para dentro do seu lar. E nós aprendemos e vimos com este homem que a distância não foi impedimento dele ir de encontro ao milagre que ele necessitava. Porque quem tem a necessidade de estar com Jesus não enxerga o obstáculo. Quem tem essa necessidade e entende que ele precisa de algo urgente na sua casa, ele não vê a distância como um obstáculo e ele vai de encontro o resultado daquilo que ele necessita para dentro da sua casa. O segundo ponto que nós podemos destacar aqui também é que quando você põe impedimento para ir até Jesus, é porque você não tem necessidade. Se o pai não saísse da sua casa, o seu filho não era curado. Presta atenção, amado. Se esse pai não tomasse uma decisão de sair da redoma da sua casa, de sair do comodismo do seu lar, e não tomasse uma atitude, o seu filho não seria curado. O que nós vemos mais hoje são pessoas que vêem a sua casa sendo destruída, pessoas que vêem a sua casa, a sua família, o seu lar sendo devastado pelo inimigo e não tomam atitude para que essa situação mude. Tudo que o diabo quer é que você viva dentro da tua casa, prostrado diante da situação que você está vivendo. Tudo que o diabo quer é que você viva dentro do teu quarto com a porta fechada, se lamentando e lamuriando a situação que você vive dia após dia. Querido, é importante você entender que assim como este pai, você precisa tomar uma atitude para que alguém dentro da sua casa alcance o milagre da parte de Deus. É muito importante você entender, meu querido, que na tua casa pode ser apenas você que serve a Cristo, mas não tem problema. Continue indo buscar Ele no templo, porque enquanto você está indo buscar Ele no templo, o milagre está acontecendo dentro do teu lar. É importante você entender que você precisa sair da redoma de comodismo da tua vida e da tua casa, para ir ao templo em busca do teu milagre, em busca da tua vitória, em busca da tua salvação, em busca da restauração do teu lar. Queridos, esse pai toma atitude. Se ele não tomasse uma atitude, o seu filho morreria com aquela enfermidade. Amados, Deus tem pressa que você busque a Ele. Deus tem pressa que você vá até a presença dEle, porque alguém dentro da tua casa está à beira da morte. Alguém dentro do teu lar está por um passo para cair em um grande precipício que levará esta pessoa à morte. E você pode ser aquele que Deus quer usar na tua casa, para em vez de ver a morte, ver a vida sendo gerada através de você. Em nome de Jesus, que você possa entender que você tem que ir ao templo, mesmo que as pessoas dentro do teu lar não tenham força para ir. Você precisa persistir em ir ao templo, porque a tua atitude de ir ao templo vai trazer vida para um cenário que talvez seja um cenário de morte. Queridos, é só nós olhar para a vida de Ana. Nós temos no decorrer da história de Ana algumas atitudes interessantes. Ana, mesmo sabendo que era uma mulher estéril, mesmo sendo atormentada por Penina, todos os anos, Ana não deixava de subir ao templo para adorar a Deus e sacrificar a Deus. O problema de Ana, da provocação de Ana, a angústia de Ana era maior dentro da sua casa. E Ana encontrava refrigério no templo quando estava diante da presença do Senhor. E a Bíblia diz que Ana orava com intensidade a Deus ao ponto de faltar até palavras. Mas, querido, a Bíblia diz que chegou o dia que o Senhor ouviu a oração de Ana. E Deus respondeu Ana, dando a ela o direito e o prazer de gerar um filho.
Aleluia! E você precisa, querido e querida, entender que assim como Ana, assim como esse pai, você precisa tomar uma atitude de subir ao templo se você quer ver milagre acontecer dentro da tua casa. Você precisa tomar uma decisão dentro da sua casa. Você precisa tomar uma decisão o que de fato você quer para dentro do teu lar. Terceira coisa, o menino estava morrendo por conta da febre. Aparentemente uma enfermidade pequena comparada com as demais doenças. O que é uma febre comparado a outros tipos de enfermidades que nós temos? O que é uma febre comparada a um câncer? O que é uma febre comparada a uma lepra? O que é uma febre comparado a uma hemorragia? A uma pessoa que é cega, aleijada, manco, coxo? Não é nada. Aparentemente, diante das demais enfermidades, é uma doença simples. Se ela for bem tratada com medicação, com dedicação e com cuidado, a febre passa, ela é sarada. Mas perceba bem, amado, que a febre deste jovem estava levando ele à morte. Por mais que aparentemente fosse uma enfermidade pequena, comparada às demais outras, essa enfermidade estava levando ele à morte. O que é que eu aprendo com isso, querido, e trago para a minha vida? É que são coisas pequenas que, quando não são tratadas, pode nos levar à morte, seja espiritual ou seja ela física. Você precisa tomar cuidado, porque o pecado ele sempre começa pequeno, ele sempre começa devagarinho, ele sempre começa sorrateiro, mas com o tempo ele vai ganhando uma proporção, ao ponto que ele se torna grande. E a Bíblia diz que uma vez o pecado consumado, ele leva você à morte. O inimigo ele tenta contra a tua vida com coisinhas pequenas, com coisinhas supérfluas que parece que não é nada. Mas se você não encarar este problema e não clamar a Deus para você vencer esse problema que é pequenininho, ele pode se tornar muito grande e pode levar você à morte. Perceba que esta enfermidade estava a ponto de tirar a vida deste moço. Querido, eu quero fazer uma aplicação pessoal para nossas vidas. Acontece muito na nossa vida diárias, situações pequeninas que acabam se tornando grandíssimas. É aquela conversinha que começa com uma pergunta, mas depois se transforma em uma fofoca, e desta fofoca se transforma em uma calúnia, e dessa calúnia acaba uma destruição de uma amizade, de um amor fraternal, de uma comunhão, de um laço familiar, de um laço amoroso ou de um laço conjugal. Queridos, precisamos tratar das coisas pequenas que pode se tornar grande um dia em nossas vidas. Não vamos, como diz o jargão do povo, não vamos tapar o sol com a peneira, com aquilo que está começando a fluir dentro de nós, e nós sabemos que isto não vai nos levar nós a não ser a uma destruição. Não podemos olhar para o problema e dizer, vamos deixar para lá, o tempo resolve. Não, tome uma atitude. Se alguma coisa está acontecendo em tua vida, que você sabe que é pequeno e você acha que o tempo vai resolver, não espere o tempo resolver não. Tome uma atitude, resolva, se ajoelhe diante do Senhor, clame diante dEle, busque a presença dEle, se humilhe diante dEle, adore a Ele, e o problema será solucionado para a glória de Deus, para o louvor do seu nome, para a glória do seu nome. Começa pequeno, queridos, e acaba dominando e tornando grande. E o pior disso, sabe o que é? É que essas coisas pequenas, quando não são tratadas, ela acaba sendo o Senhor da nossa vida futuramente, quando se torna grande. Então precisamos tomar cuidado com coisas pequenas que podem nos levar à morte. Depois nós passamos a observar um outro ponto. Este homem chega para Jesus, depois que Jesus tem ali aquela conversa e diz, olha, vocês estão vindo até mim, aleluia, e se não verem os sinais e os milagres não creres. Jesus está perguntando que para eles, se eles só vão acreditar no milagre se eles verem acontecer. Amados, o segredo da vitória de um crente é acreditar mesmo sem ver a vitória chegar. É investir mesmo sem saber se vai dar certo.
Você precisa, meu querido, entender que o segredo do milagre é você acreditar mesmo antes de recebê-lo. É você cantar o hino da vitória antes de acontecer. É você celebrar o nome do Senhor antes que aconteça. Você precisa entender, meu amado e minha amada, você que vai ver este vídeo, que você precisa crer para você contemplar os milagres de Deus na tua vida. Sem crer, meu querido, não tem como você presenciar milagre. Jesus está querendo passar isso para ele. Vocês precisam acreditar, mesmo sem ver o milagre acontecer. E a Bíblia diz que dentro desta fala de Jesus, neste intervalo, o homem vem novamente até ele, o oficial vem até ele e roga a ele dizendo: desce antes que o meu filho morra. Ele está fazendo um apelo aqui a Jesus. Jesus está conversando e ele interrompe a conversa e diz: desce logo antes que o meu filho morra. Perceba que o homem, mesmo vendo Jesus falar, que era para acreditar mesmo sem ver o sinal, ele prefere abrir a boca e falar para Jesus sobre algo. E esse algo é sobre um cenário de morte. Veja que este homem está abrindo a boca para falar sobre um cenário de morte. Não estou querendo dizer que ele estava desejando ou falando que o seu filho estava morto ou planejando a morte do filho, não. Eu estou querendo dizer para você que no meio da dificuldade, quando a gente não crê naquele que nós servimos, em vez de nós enxergar a vida, nós vamos contemplar a morte. Em vez de enxergar o milagre, nós vamos ver a destruição acontecer. E em seguida Jesus olha para ele e diz o seguinte: olha, desce, porque o teu filho vive. Perceba, da boca do homem sai a palavra o seguinte: o meu filho vai morrer. E da boca de Jesus sai a palavra: o teu filho vai viver. Pega essa aí agora. Quando você decide crer em Jesus, por mais que você olhe e veja um cenário de morte, você sabe que da boca dele sairá uma palavra de vida. Você sabe que da boca dele sairá uma palavra de esperança. Enquanto você olha e vê um cenário de destruição, Jesus já olha para você e libera para você uma palavra de vitória sobre a tua vida. E a Bíblia diz que aquele homem desce à sua casa. Ele volta agora mais 30 quilômetros de Caná da Galileia para Cafarnaum. Imagine que viagem cansativa, que viagem dolorida, que viagem cansativa. E quando ele vai chegando, alguém vai de encontro a ele e diz: olha, o teu filho vive, o teu filho está curado. E ele fica curioso. E ele pergunta para quem deu a notícia para ele que horas foi que ele tinha sido curado. E agora a Bíblia diz que a pessoa respondeu para ele que foi ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Perceba que esse homem percorre um dia inteiro em busca do seu milagre. Ele passa mais de 24 horas em viagem atrás do milagre do seu filho. E agora ele tem a resposta, que exatamente na hora que ele conversava com Jesus, o milagre acontecia na sua casa. Independente, meu querido e minha querida, se o cenário que você está vivendo é um cenário de morte, se você persistir em crer e manter a tua intimidade com Deus, enquanto você se relaciona com Ele através da oração, o milagre está acontecendo no mundo espiritual. Pego essa aí? Eu vou falar novamente. Enquanto você busca a Deus, por mais que esteja doendo dentro de você, por mais que você por dentro esteja acabado, enquanto você está falando com Ele, clamando a Ele, adorando a Ele, servindo a Ele, o milagre está acontecendo, aleluia, no mundo espiritual. É importante você entender que você precisa persistir, mesmo a luta querendo te parar. Você precisa persistir, mesmo a adversidade dizendo que você não vai conseguir. Porque se você persistir, enquanto você persiste, enquanto você continua, enquanto você avança, Jesus vai operando milagres e vai trazendo resultado da tua adoração com milagres dentro do teu lar. Queridos, e assim eu termino esta mensagem dizendo para você: você precisa persistir. Não olhe para a distância, não olhe para a dificuldade. Ei, por mais que alguém vai dizer para você, não adianta, desiste. Você precisa, no nome de Jesus, continuar crendo. Eu sei que talvez eu estou falando para pessoas
que está passando por um cenário praticamente de morte, de desengano, de desespero, e talvez vai dizer: não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais o que fazer. Mas, querido, eu quero dizer para você, querida, eu quero afirmar para você que o milagre vai acontecer sobre a tua vida se você persistir em crer naquele que tem conhecimento da causa e sabe muito bem do que você necessita. Deus nunca vai te dar o que você quer, Ele sempre vai fazer o que você necessita. Por isso que Ele diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe muito bem que quando você persiste em manter a essência do verdadeiro adorador que há dentro de você, Deus sabe que o que está acontecendo dentro da tua casa, Ele pode resolver por conta do objetivo que você tem de permanecer como adorador. Então, nesta noite, neste dia de hoje, ou nesse dia, ou nesta tarde, não sei que momento você vai ver essa mensagem, passe a crer em Jesus e o milagre acontecerá sobre a tua vida e sobre a tua família. Em meio à situação que você está vendo dentro da tua casa, por mais que está todo mundo querendo desistir, persista você em crer no milagre que breve acontecerá sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele possa fazer você crer nessa pregação dessa palavra de hoje e que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Se quiser nos ajudar, é simples, é só se inscrever no nosso canal e dar aquele joinha, aquele like no nosso canal, tá certo? Nos ajude aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Envie essa mensagem para quem necessita e receba a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.